Recebemos hoje no cartão de visita a desembargadora Marli Marques Ferreira. Ex-presidente do Tribunal Regional da Terceira Região, Marli já foi corregedora-geral da Justiça Federal, procuradora do Departamento de Estradas de Rodagem da cidade de São Paulo, procuradora da Prefeitura de São Paulo e juíza de carreira desde 1988. Como tantas outras brasileiras, Marli teve o desafio enorme de administrar o casamento, cuidar dos filhos, trabalhar e obter sucesso profissional. Vida de mulher não é fácil, né, doutora Marli? Cuidar da casa, dos filhos, do marido e ainda ter sucesso no trabalho. Tudo bem? Bem-vinda ao cartão de visita. Muito obrigada, Débora. Obrigada aos seus ouvintes da Rede Record. É muito complicado mesmo, porque mulher sempre tem jornada dupla, tripla, quádrupla. E como é que foi essa ascensão na sua carreira? Conta um pouquinho pra gente do início da carreira da doutora Marli Ferreira. Bem, eu comecei como procuradora do Departamento de Estradas de Rodagem do município, depois procuradora do município de São Paulo como procuradora concursada e sempre quis ser magistrada, sempre, desde a faculdade, mas mulher não ingressava facilmente na magistratura, existia um certo preconceito, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi quando eu decidi, já depois de 17 anos de advocacia, prestar concurso, fui aprovada no concurso nacional da magistratura, foi aprovado em 8º lugar, segundo de São Paulo e ingressei já como juíza federal de Santos. E o que falta para uma mulher com tanto destaque no mundo jurídico? Olha, sempre falta alguma coisa, sempre a gente tem uma sensação assim de precisar buscar e pesquisar mais coisas, saber mais coisas, mas eu penso que o que falta é um pouco mais de tempo para me dedicar para a família e também para o lazer. Isso falta. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade. Como é que é a sua vida? Quanto tempo a senhora consegue dedicar para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido? Como é que a senhora consegue dividir exatamente o tempo do trabalho e o tempo para a família? Olha, eu já fui assim, mais preocupada com o trabalho do que com essa parte dos relacionamentos. Mas eu percebi que a gente não está aqui por acaso e que existem coisas que são muito mais importantes, que são o relacionamento com o seu marido ou a sua esposa, quando é um homem, e seus filhos, porque quando você está emocionalmente muito bem e você está feliz, você é uma boa profissional. Então, a divisão é feita de uma forma equitativa e equilibrada. Eu levo muito trabalho para casa, mas tenho os momentos de lazer com os meus filhos, com os meus netos, saio com meu marido todo final de semana e consigo, então, recarregar as minhas baterias para poder fazer um trabalho árduo e incessante durante toda a semana. A senhora falou uma coisa que me deixou curiosa. O que é ser feliz? Eu acho que ser feliz é você buscar incessantemente o ideal de fazer o outro feliz. É de olhar nos olhos do outro e sentir que você é importante, que você ocupa um espaço importante, que aquelas pessoas te amam, mas você também dá muito amor. É muito mais dar que receber. Eu acho que isso é ser feliz, é você sentir que as pessoas gostam de você por você mesma. Já teve algum momento difícil na sua carreira, por exemplo, para poder se locomover com seguranças e tudo mais? Já existiu isso na sua carreira? Tive sim, eu tive quando eu fui juíza de Santos, a gente teve problemas muito complicados, ameaças. Aqui também, como desembargadora também, eu andei com segurança, andei com coletes especiais à prova de bala e limitou terrivelmente a minha liberdade. Aí, aquilo que eu disse para você, aquele direito que você tem de ir e vir, que todo ser humano tem, o direito de escolha, por exemplo, de andar com o meu cachorro, que eu gosto muito, eu não podia fazer isso. O direito de ir ao salão de cabeleireiro que eu frequento, eu não podia ir, porque tudo era um risco, né? Então, eu acho que outros colegas passaram por momentos muito mais difíceis do que o meu, inclusive. É que eu sou um pouco assim complicado. Eu cheguei e falei, não quero mais nada, nenhuma segurança, se tiver que me matar, vou morrer, paciência. Isso foi há quanto tempo, doutora Marli? Foi mais ou menos foi um pouco antes de eu me tornar corregedora. Eu fui presidente de 2007, 2010, 2005, foi antes de 2005 e depois foi em 89, em Santos de 89 e já no tribunal por volta de 2005. E hoje a senhora se sente tranquila?
Olha, me sinto tranquila porque eu acho assim, se os nossos dias estão contados, estão diante de Deus, então não adianta eu ficar desesperada por uma coisa ou por outra coisa que possa me trazer assim um desconforto. Eu me sinto tranquila, eu sou uma juíza de carreira, eu sou uma pessoa séria, eu julgo com seriedade, eu examino os autos com muita percussiência, com muita disciplina mesmo, disciplina de magistrado responsável. Então, se eu condeno alguém, se eu julgo alguma questão desfavoravelmente a alguém, porque no meu sentir e a sentença tem o mesmo radical de sentimento. Então, a sentença que eu profiro, o voto que eu dou, é o voto do meu sentimento sobre aquilo que eu estou vendo nos autos. Então, eu não estou fazendo para perseguir ninguém, eu tenho a impressão que a população sente um pouco isso. A senhora sente saudade da presidência do Tribunal Federal? Olha, saudade eu não sinto, eu sinto saudade das pessoas, eu me fixo às pessoas e não às circunstâncias transeuntes. Ser presidente foi uma honra muito grande, foi uma sensação assim de descortínio de um mundo novo, tanto é que eu tive que estudar a administração pública, eu comprei vários livros para poder me inteirar, porque juiz não é preparado para ser presidente. E então foi uma sensação assim muito grande de poder fazer alguma coisa, de poder criar, poder estabelecer. Por exemplo, a senhora poderia citar algum fato importante criado na sua gestão? Muitas coisas. Por exemplo, eu tinha muita preocupação com a pletora de feitos que abarrotavam os nossos escaninhos, então eu estabeleci turmas suplementares de uma forma menos transeunte. Eu criei o gabinete permanente de conciliação, porque eu morria de pena daqueles processos de fundo de garantia por tempo de serviço, de sistema financeiro de habitação, aqueles processos previdenciários. Eu tinha muita pena, porque é um processo que acaba ficando no estoque, porque é tanto volume que você não consegue dar conta de tudo. Então, eu fiz uma socialização de funções no tribunal, poucos ganhavam funções e muitos não ganhavam nada, então nós dividimos essas funções, né? As pessoas até podem dizer, isso não está justo, porque se você ganha uma função, você não quer dividir, mas todo mundo quis, aceitou. Então, agora no tribunal, quase 92% dos cargos têm função comissionada, ou seja, eles recebem um quid plus. Todo mundo dividiu, nós dividimos o bolo entre todos, foi muito interessante. Tem outras coisas, né? A execução fiscal virtual, que foi uma novidade muito importante, foi na nossa gestão. O que uma mulher cheia de vida, assim como a senhora, que fala tanto do trabalho, os olhos até brilham, né? O que a incomoda mais no dia a dia? Olha, o que me incomoda mais é a injustiça, a infidelidade das pessoas em relação aos seus sonhos e me incomoda muitíssimo a corrupção. Me incomoda de doer na alma, de doer. O nosso povo não merece que tenhamos pessoas corruptas tomando conta da coisa pública. E será que tem solução isso, doutora Marli? O Brasil tem solução? O Brasil tem solução. Nosso povo é um povo ordeiro, um povo decente, um povo que está se organizando para combater essa corrupção. Eu acho que o que falta no Brasil, faltava antes e falta agora, e nós vamos ter, são leis mais efetivas para punir com rigor absoluto essas pessoas que colocam a mão e fazem do dinheiro público, da coisa pública, coisa pessoal. Por que essa reforma das leis demora tanto, doutora Marli? Porque o povo brasileiro, na verdade, vota muito pela chamada dos candidatos e não pela performance e não cobra atuação. Então, a performance do candidato é muito importante, mas a atuação que ele teve ou vai ter ou teve até anteriormente à eleição é mais importante que tudo. Então, eu acho que o povo brasileiro tem que aprender a examinar os candidatos. Você não pode votar numa pessoa porque ela é muito legal, porque ela sentou aqui nesse programa de televisão, Sim, porque ela tem uma atuação interessantíssima, engraçadíssima, porque essa pessoa que é despreparada para o cargo vai fazer as leis que vai reger a sua vida e a vida dos seus cidadãos e deste país. Voltando um pouquinho na presidência do tribunal, após ser presidente do tribunal, a senhora pensou em ser ministra? Olha, pensar a gente pensa, mas isso depende de várias injunções políticas. E como eu nunca fui política, o juiz é aquele que fica atrás de uma cortina num palco e puxa a cortina para que outros atores entrem em cena. Então, é diferente, por exemplo, de um advogado, é diferente de
um jurista da iniciativa privada que tem contato com essas personalidades que são importantes para fazerem esse link necessário para que você possa ascender na carreira. Então, fica no coração da gente, mas vai passando. E até aproveitando, a senhora acha que a nossa sociedade está mais evoluída? Hoje nós temos uma presidente do Brasil, temos ministras, temos a senhora com esse cargo tão importante também. E aí? Olha, eu fico muito feliz que nós tenhamos uma mulher presidente. A presidente Dilma, ela tem se mostrado uma mulher à altura do compromisso que firmou com este país. Eu, cada dia, admiro mais o trabalho dessa mulher. Já admirava antes como ministra, achava que era uma mulher firme, uma mulher decidida, uma mulher de horizontes amplos e uma mulher voltada para os princípios democráticos e preocupada com a pobreza e desigualdade que reinam nesse país. E tenho certeza que ela vai fazer uma excelente administração, como tem feito. Mas o que eu mais estou gostando é a firmeza dela diante desses fatores, desses desequilíbrios sociais e desses desmandos das pessoas que cuidam da coisa pública. Ela está de parabéns, acho que é um excelente governo. No início da sua carreira, por exemplo, quais foram as dificuldades que a senhora encontrou? Olha, encontrei dificuldades várias. No início da carreira, desde o fato de nunca ter tido mulher juíza lá na cidade de Santos, e federal menos ainda, né? Porque eu fui a primeira mulher juíza federal, tinha uma colega que entrou comigo também. Mas é a dificuldade dos homens, dos advogados, entenderem que mulher juíza é um juiz como qualquer outro. Assim como a presidente da República é uma presidente, como os outros foram presidentes. Né? Tem algum fato que a senhora gostaria de citar para a gente? É muito difícil. Olha, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi que um advogado de Santos, bem conhecido, chegou para minha chefe de gabinete, para minha oficial de gabinete, e falou assim, olha, eu queria despachar com a juíza. E aí ela falou, doutora, tem um fulano de tal que quer despachar com a senhora. Eu falei, pode entrar. Aí ele olhou, ele sentou, olhou, eu falei, eu queria ver como a senhora era. Eu estou muito satisfeito. Eu achei tão engraçado isso, mas fora isso, eu acho que as pessoas depois, os advogados, mesmo as advogadas, se acostumaram com a figura da mulher juíza, porque na magistratura federal elas são muitíssimo bem-vindas. Quando a senhora assumiu a presidência do Tribunal Federal da Terceira Região, citou Martin Luther King e este é o nosso mural da semana. Sonho com o dia em que a justiça correrá como água e a retidão como um caudaloso rio. Qual é a mensagem que a senhora quis passar com essa frase? Olha, o dia que a justiça fluir como água, sabe? E a retidão das pessoas, na alma das pessoas, no relacionamento das pessoas, na vida profissional das pessoas, houver retidão, nós teremos uma nação poderosíssima. O dia que as pessoas aprenderem que fazer justiça, não com as próprias mãos, mas dentro dos primados, os postulados do Estado de Direito, e o dia que tiverem retidão para entenderem as coisas, fazerem seus comentários, tomarem suas posições dentro do contexto social, nós teríamos um país imbatível no concerto das nações. Com certeza os telespectadores estão achando a senhora muito bonita, mas eu vou contar um segredinho. A senhora participou de concurso de beleza na juventude? Já contei seu segredo. Já contei seu segredo. Agora eu quero que a senhora conte também para os telespectadores da Record News. Eu era assessora do prefeito Faria Lima. E isso em 68. E aí eu trabalhava em departamento de relações públicas, mas era muito ligada à imprensa. E o chefe da imprensa era o Jorge Ferreira, que era do Cruzeiro. Lembra da revista O Cruzeiro? Você não lembra que você era menina, acho que não tinha nem nascido. Tinha uma revista muito importante do tipo da Manchete, chamada O Cruzeiro. E o Jorge Ferreira era diretor do Cruzeiro. E eu escrevia muito o discurso do Brigadeiro Faria Lima, eu sempre gostei de escrever. Então, vira e mexe, eu estava no setor de imprensa, em vez de estar em relações públicas, eu estava na imprensa. E aí apareceu o concurso de Miss Objetiva. E era da Associação dos Fotógrafos, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Brasil, de São Paulo e do Brasil.
E aí o Jorge Ferreira e o pessoal da imprensa, os fotógrafos, todos de lá, tinha uma chamada Meire, que era antiga, era o utensílio da prefeitura lá no setor de imprensa. Não, você tem que se candidatar. Eu falei, não vou me candidatar porque eu sou protestante, você sabe disso, né? Então, para mim, isso era uma coisa que não tinha nada a ver. Quantos anos mesmo, doutora Maria? Eu tinha 18 anos. 18 anos. E eu falei, não vou me candidatar. Aí o Jorge falou, não, você tem que se candidatar. Aí todo mundo começou a pedir. Aí o brigadeiro me chamou na sala dele e falou, Marlizinha, é o seguinte, você vai se candidatar. Eu já falei com o Nina Madeira. Nina Madeira era assessora da esposa dele, a dona Yolanda. Foi uma ordem, né? Não foi um pedido. Aí a dona Yolanda veio falar, falou, não, você tem que se candidatar porque a gente quer... Eu falei, não, mas eu não tenho a mínima chance, eu nem sei desfilar, nada disso. Não, mas você tem que ir porque você vai representando a imprensa da Prefeitura de São Paulo. Mas eu não posso, eu não sou da imprensa, não, você vai e tal. E aí eu fui meio na farra, minha mãe odiou, a família ficou. A igreja nem vou falar, porque isso daí é um assunto à parte, mas foi uma situação muito difícil. Mas eu fui lá, e aí foi um negócio engraçado, porque... Como eu era assim, antítese da Miss, né? Porque eu lia muito, falava outras línguas e tal, então ficou um negócio assim meio no descompasso. Mas foi muito legal, porque eu conheci gente muito bacana. Aí eu participei do concurso e fui Miss Objetiva de São Paulo, segunda do Brasil, aí concorri no Internacional e fiquei em terceiro lugar. Mas foi assim, meio na brincadeira, viu? Não tomei a sério aquilo. Muito curioso. Foi bem legal. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas vale lembrar que o cartão de visita tem apoio da Dentfix e da Formato Móveis. Eu quero agradecer também Jornal da Cidade de Atibaia, a Gazeta de Santa Rita do Passa Quatro, Jornal Correio do Papagaio de São Lourenço e ao pessoal do Estúdio W Higienópolis. Será que há momentos em que a mãe, a avó, tem influência em decisões profissionais? Existe isso na sua carreira, doutora Marli Ferreira? Olha, existe na minha carreira e na sua também. Sabe por quê? Apesar da neutralidade científica ser um mote dos juristas, dos professores, dos profissionais, ela não existe. Porque, como dizia o Taine, a raça, o meio momento, cria as condições para o surgimento de uma obra literária, a raça, o meio momento, cria as condições para o surgimento das decisões que as pessoas tomam. Então, evidentemente que não dá para você fazer uma separação absoluta entre a mãe, a esposa e a avó daquelas situações que são vertidas no cotidiano. Eu tento ser o mais imparcial possível, eu tento ser o mais neutro possível que eu puder ser, mas no fundo da minha alma, aquelas coisas que mexem com o meu coração, mexem com o meu cotidiano, evidentemente, tudo que eu faço, tudo que eu escrevo vai estar permeado por essa mãe, por essa esposa e por essa avó. E o que é melhor para uma mulher? O que é mais prazeroso? É ser mãe ou ser avó? É ser avó. Com todo o respeito aos meus filhos, que eu amo de paixão, mas ser avó, infelizmente, não dá para você pular, ser mãe para ser avó. Mas a avó é uma coisa assim que não tenho como descrever. É a coisa mais incrível e maravilhosa do mundo. Você não pode imaginar. A avó é mãe 2 vezes, não é, doutora Marli? Não, eu acho que a avó mãe N vezes, sem nenhuma responsabilidade, porque você fala, tchau, querido, vai com Deus, te amo. Então, você não vai passar as noites insones em cima da criança para cuidar. É só a parte boa. É só o maravilhoso, é passear, levar para viajar junto, olhar, por exemplo, eu tenho uma netinha de 4 anos que fica me olhando e fala assim, você é tão bonita, Dodó, me chama de Dodó, você é tão bonita, eu quero te maquiar. Então, ela me maqueia todinha, eu saio parecendo assim, Cirque du Soleil. Agora, voltando ao seu lado profissional, como é decidir a vida das pessoas, doutora Marli? Né? Uma juíza federal que tem um poder abrangente, como é decidir a vida das pessoas? Olha, é uma responsabilidade muito grande, ela deve ter... o magistrado deve ter muita seriedade, muita introspecção, e é uma carreira absolutamente solitária, não dá para você dividir. É muito difícil porque quando você coloca o teu sentimento naquilo que você escreve, de acordo com as provas dos autos, você não sabe qual a repercussão que isso vai ter na vida de muitas pessoas. Uma empresa que fecha, por exemplo, quantas pessoas vão ser abrangidas por aquilo, né?
uma família que está enlutada por um acidente provocado por um veículo, por exemplo, da União ou da autarquia, tem preço essa dor. Então, é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que ter, assim, seriedade, tranquilidade e, olha, só com Deus mesmo, para você ter paz para poder decidir, porque é muito difícil. Houve algum momento na sua carreira, aquele em que a senhora pensou, esse é o momento da virada? Houve. Vai ou racha? Qual foi esse momento, doutora Marli? Olha, foi quando os meus colegas chegaram e disseram que eu tinha que concorrer à Corregedoria Geral, que eu não queria. E eu orei muito, pedi muito a Deus sobre isso e falei, não dá, não vai dar, não vou. E no final fui eleita e eu falei, agora eu vou fazer, tem que ir, não tem como. E é muito difícil, porque quando você não estava assim pré-ordenada para aquela atividade, é muito difícil. Então, foi uma tomada de decisão assim de ruptura mesmo, da mesma forma aconteceu com a presidência. Foi uma coisa assim muito difícil. Foi um mundo novo que se abriu, uma situação nova e que eu deveria dar o melhor de mim até para justificar aquela eleição serôdia que ocorreu, né? O que toca fundo na sua alma, doutora Marli? Acho que o amor das pessoas, sabe? O amor, o carinho, a amizade. Sabe aquela amizade descompromissada de vida inteira? Isso toca. É para sempre, né? Com certeza. Agora tem um detalhe importante também. Eu quero que a senhora comente. Quero que a senhora comente a importância da favela Vergueiro na sua vida. Ah, a favela Vergueiro. Então, a favela do Vergueiro, ela é uma favela que ficava ali no Clabim, agora é um bairro, né, o Clabim. Um bairro nobre, agora é uma região que tem prédios, Mas eu era casas. menina, eu tinha 16 anos, eu trabalhava na favela do Vergueiro e eu ia lá, eu cantava com as crianças, eu lia historinhas da Bíblia para as crianças, eu ensinava a escovar o dente, penteava o cabelinho deles e brincava com as crianças. Então, isso eu fazia de domingo à tarde, às vezes sábado à tarde também. Reservava o seu precioso tempo para fazer esse trabalho social. Mas era uma coisa boa, fazia bem para a alma da gente, sabe? A gente ia num grupinho de amigas e amigos da igreja e era uma coisa assim, era muito importante. Aquilo para a gente era uma forma, era um alimento na alma da gente. A gente aprendia muito com eles, muito mesmo. Então, a favela do Vergueiro foi um ponto assim de inflexão muito marcante na minha vida, sabe? É como se fosse antes e depois. Tanto é que mesmo na presidência eu fiz aquela expedição da cidadania, não sei se você lembra disso, chegou a ouvir falar, para atender a população carente na divisa com Mato Grosso do Sul e a Bolívia, né? E o Paraguai. E nós fizemos essa expedição à cidadania, me lembrou muito essa época, porque eram pessoas muito pobres, desvalidas, que não tinham nem onde morar, não tinham documentos, a maioria não tinha nem certidão de nascimento. Então, tivemos que expedir certidão de nascimento tardia, juízes envolvidos com isso, sabe? Veio uma colega muito querida, Silvia Goreb, que era presidente do TRF da 4ª Região, ajudar. E eu estava de calça jeans e camiseta da Expedição de Cidadania. Então, chegou uma senhora e falou assim, a senhora tem certeza que a senhora é juíza? Eu falei, absoluta. Ela falou, a senhora conhece a presidente que disse que vai vir? Eu falei, sou eu. Ela falou, mas não é mesmo. E esse lado humano é tão gratificante, não, doutora Marli? É muito bom. Eu atendi as pessoas, atendi pessoalmente as pessoas, ouvi, aconselhei. É mais um trabalho de assistência social também, mas o juiz precisa aprender que existe um outro lado da moeda. Meus juízes sabem disso. E na sua profissão também é importante esse corpo a corpo? Esse contato com as pessoas? Eu acho muito importante. Eu acho que quem tem mais contato com as pessoas, na verdade, o juiz de primeiro grau, né? No tribunal você tem mais com os advogados, os estagiários, não com as pessoas. Eu acho importante que você tenha uma atividade social marcante e que eu gostaria de ter. Depois que eu sair do tribunal, eu quero voltar a fazer um trabalho social, porque eu acho que a nossa missão nesse mundo é ajudar aqueles que precisam de ajuda, né? Agora, a juíza federal vai dar o cartão de visita para quem? Ai, tem tanta gente, acho que eu daria o cartão de visita, eu acho que eu daria para a nossa presidente.
presidente Dilma. Dilma Rousseff. É uma grande mulher. Eu acho que o mundo vai ver nascer uma grande líder, porque o discurso que ela fez nessa última reunião, onde se discutiu o problema da Europa, foi um negócio assim que estarrecedor. O mundo vai ver surgir uma grande líder, que ela já é no nosso país. Doutora Marli Ferreira, uma mulher simpática, inteligente e extremamente articulada. Avó, mãe e esposa. Ocupada na maior parte do tempo, mas sempre com um olhar generoso para questões complexas. Recebemos hoje no nosso cartão de visita a desembargadora Marli Marques Ferreira. Boa noite, até a próxima semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.